Olá pessoal do Fiscaliza Ju, eu me chamo Leonardo Lisboa, sou um pré-candidato a vereador aqui na cidade de Aracaju pelo Patriotas. Eu queria nesse vídeo aqui falar com vocês que me acompanham aqui pelo Fiscaliza Ju. Como vocês podem perceber, eu não estou aqui, é óbvio, no plenário da Câmara Municipal de Aracaju. Estou aqui na minha casa, na minha humilde biblioteca. Eu queria gravar esse vídeo, o intuito são dois. Primeiro, comentar que faz um mês, exatamente um mês que eu iniciei o projeto aqui do Fiscaliza a Ju. No dia 6 de fevereiro eu publiquei o primeiro vídeo aqui, onde eu fui na Câmara Municipal de Aracaju e questionei alguns vereadores acerca do último projeto de lei que eles acabaram votando, melhor dizendo, para aumentar os seus próprios salários. Então tem um mês já do trabalho do Fiscaliza Ju e eu queria iniciar agradecendo a todas as pessoas que estão me dando palavras de apoio, palavras de conforto, palavras de suporte e palavras carinhosas a respeito desse trabalho que eu tenho feito aqui de fiscalizar o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Aracaju. Muito obrigado. Vez ou outra, quando eu estou triste, cabisbaixo, desanimado e preciso de uma carga de energia para poder continuar fazendo esse trabalho, que não é fácil de forma alguma, como vocês têm acompanhado nos últimos vídeos, eu acabo me pegando lendo os comentários, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, ou até mesmo em algum grupo do WhatsApp que eu envio os vídeos aqui do Fiscaliza Ju. Então, muito obrigado a todos vocês que estão me dando esse suporte e esse apoio. Beleza, pessoal? Bom, e o segundo motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo é, eu queria fazer uma espécie de resumo de como foi os trabalhos na Câmara Municipal de Aracaju nessa semana. Lembrando que os vereadores trabalham em sessões ordinárias terça, quarta e quinta. As sessões ordinárias são sessões que os vereadores são obrigados a ir. Por que eu falo obrigado? Porque, pelo que eu descobri, pelo que eu já fiz o levantamento, não existe nenhum mecanismo de punição dos vereadores que faltam e que acabam não justificando as suas ausências. Isso fica a critério da mesa diretiva, no caso a mesa diretora, o presidente da casa, Nitinho Vitale, o mesmo, que me proibiu de adentrar o plenário da Câmara. Então o que eu percebi é que o vereador falta, não justifica e não tem um salário descontado. E aí essas sessões ocorrem terça, quarta e quinta. Segunda e sexta são as sessões especiais ou sessões extraordinárias, que eu vou explicar mais à frente. Bom, lembrando, todos esses dados que eu vou passar aqui são públicos e podem ser encontrados por você no site da Câmara Municipal de Aracaju. Vocês clicam lá, vai ter uma aba chamada Legislativo, vai ter lá Sessões Ordinárias. E eu fiz um levantamento, peguei os 3 dias, terça, quarta e quinta, levantei aqui alguns números e dados e vou comentar acerca de alguns casos e, por que não causos, que eu presenciei nessa última semana enquanto estava lá na Câmara Municipal de Aracaju, fazendo o trabalho de fiscalização dos vereadores. Bom, o número aqui, eu levantei um total de 45 proposições que foram colocadas em votação durante essa semana. Lembrando, nem todas são proposições novas. Por quê? Porque quando a sessão termina e eles não conseguem completar a pauta, aquela proposição ela é jogada para o dia seguinte. Além disso, tem proposições que aparecem na terça, na quarta e na quinta, quando tem algum tipo de discussão ou os vereadores não chegam a um consenso. Então, fazendo aqui uma média, provavelmente eu diria que dessas 45, pelo menos metade são pautas que foram requentadas e que foram jogadas para as sessões seguintes. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, não sobre todas elas, mas quando chegar na parte de projeto de lei, que é muito comum que isso aconteça, quando o projeto de lei tem que ser discutido e debatido, ou o vereador não está presente, ou os vereadores não entram em consenso, eles jogam para a semana seguinte. Bom, dessas 45 proposituras, 5 foram títulos de cidadania, 5. Mudança de nome de rua. Quem viu o último vídeo que eu coloquei aqui no canal, eu comentei, e isso é gravíssimo. Os vereadores, na terça-feira, quando eu estava lá, passaram 1 hora discutindo mudar o nome de uma rua lá. Por quê? Porque descobriram que na semana passada, um vereador colocou lá para mudar o nome de uma rua que não podia ser mudada segundo a lei orgânica municipal, que é a lei que rege os municípios. Claro, não somente o município de Aracaju. E aí eles mudaram o nome da rua que não podia ser mudado. E aí os vereadores perceberam que isso pegou mal. E aí eles falaram, gente, nós temos que tomar cuidado com o que está sendo votado aqui. A mesa diretiva se passou, colocou para votar, mas não percebeu. E vocês, vereadores, aprovaram o projeto para mudar o nome de rua. Então veja, a mesa diretora não sabe o que está colocando para votar direito, às vezes não se toca nisso. Os vereadores, os 24 vereadores que lá estão, não se tocam também. E aí o erro passa para depois esse projeto ter que ser anulado porque fere a lei orgânica municipal. Ou seja, os caras recebem 19 mil reais e não para se preocupar se aquele projeto de lei que está chegando lá, lembrando, não são todos, se aquele projeto de lei que está chegando lá, ele realmente é, no mínimo constitucional. E aí,
a discussão foi longa, e aí tentaram mudar o nome de algumas ruas, não conseguiram e jogaram isso para as sessões seguintes, e alguns vereadores levantaram também a questão de se os nomes das ruas estão sendo de fato mudados, qual é a qualidade das placas, se os correios estão sendo avisados acerca dessa mudança de nome de rua, se as empresas que entregam correspondência. Então, assim, é todo um problema, mas os vereadores querem colocar qualquer projeto para dizer que estão trabalhando, e aí acabam. Das 45 proposituras, 5 foram apenas nome de ruas que acabam se repetindo sessões na terça, na quarta e na quinta para mudar nome de rua. Semanas de conscientização, tiveram duas. Teve uma semana de conscientização proposta pelo vereador Fábio Meirelles a respeito da água, que deu uma certa polêmica lá no plenário da Câmara, porque citaram a 10, ou eu não entendi direito lá, foi uma confusão, porque, lembrando, eu estava nas galerias, não pude acompanhar da cabine de imprensa, então não entendi. Mas o que eu percebi, acompanhei isso aqui, é que essa semana da conscientização do Dia da Água, melhor dizendo, do melhor uso da água, ela apareceu na terça, na quarta e na quinta. Vocês verem como quando um projeto não é terminado, quando não é votado, que não chega a ser um consenso, ele é jogado para o dia seguinte. E sessões especiais foram 9. Só lembrando, o que são sessões especiais? Como eu falei no início do vídeo, os vereadores trabalham terça, quarta e quinta. Então, segunda e sexta-feira são as sessões especiais ou audiências públicas, onde qualquer vereador pode solicitar a mesa diretora para separar aquela segunda ou aquela sexta para fazer uma sessão ou uma audiência pública. E tivemos alguns temas aqui: síndrome de Down, dia do bancário, dia da reforma administrativa do Brasil, dia do maçom, dia da Bíblia, e teve o dia do bairro Marivan. É isso mesmo, os vereadores queriam colocar uma sessão especial nessa pública para o bairro Marivan. Tenho nada contra o pessoal do bairro Marivan, mas eu queria pedir a vocês que estão me ouvindo, lembrem-se o seguinte: cada dia que a Câmara Municipal de Aracaju funciona, ela custa milhares de reais. Eu ainda não tenho esse número exato, mas eu vou fazer esse levantamento e em breve eu trago aqui para o canal. Então você acha justo, me desculpem pessoal do bairro Marivan que estiver vendo esse vídeo, que gastem milhares de reais para uma sessão, para uma audiência especial a respeito do seu bairro, e os outros 38 bairros da cidade de Aracaju, como é que fica? Vai ter uma sessão para cada bairro da cidade de Aracaju? Você acha justo com nós que pagamos os impostos, com nós que pagamos os salários dos vereadores, 19 mil reais por mês, para discutir o dia do Marivan na Câmara Municipal de Aracaju? Me desculpem, mas eu acho que poderia-se utilizar esse recurso público, no caso que nós pagamos impostos, para a Câmara Municipal de Aracaju funcionar, para uma coisa um pouco mais produtiva. E outra coisa, lembra que eu falei que as sessões começam 9h15? Deixa eu trazer esse fato aqui também. Nesse um mês de trabalho de fiscalização na Câmara Municipal de Aracaju, nunca eu vi os 24 vereadores presentes na casa, no início da sessão. Tem vereadores que chegam 10h30, eu vi um vereador chegar 11 horas e 11h30 ele sair. Tem vereadores que não aparecem para trabalhar, não justificam, ninguém sabe o que acontece, se o salário dele é descontado, se não é, que afinal de contas é função da mesa, a diretora, o presidente Nitinho Vitale, o mesmo, que me proibiu de adentrar na Câmara Municipal de Aracaju. Então, assim, se for para começar às 10h30, dizem que começa às 9h15, tá lá no regimento, mas chegam 10h30, bota para começar às 7 horas da manhã para ver se esses caras chegam 8. Não é possível. O cara ganha 19 mil reais por mês, um trabalho que começa às 9h15 da manhã, o cara chega 11 horas da manhã. Isso é um desrespeito, é um descaso com a população aracajuna que está pagando os senhores vereadores para trabalharem. E esse é o meu trabalho, é fiscalizar o trabalho de vocês, já que a população aracajuna, em grande medida, não tem tempo para fazer isso. Mas eu vou ficar em cima desses vereadores. E vou entrar com a representação na ouvidoria e questionar a mesa diretora como é que funciona o desconto dos vereadores que faltam e não justificam. E me parece um tanto quanto estranho que vereadores estão faltando o trabalho e não têm seu salário descontado. Eu vou adentrar com a representação da ouvidoria pública para descobrir melhor como é que funciona isso. Até agora, o que eu pesquisei é que não tem nenhum mecanismo, isso fica a critério da mesa diretora. E muitas vezes o presidente é amigo de um vereador aqui e ali, então ele acaba ele fazendo vista grossa, ele não coloca isso como de suma importância, descontar o salário dos vereadores que faltam sem uma justificativa. Beleza, para a gente encerrar aqui o vídeo. E aí eu vou ser bem sucinto, porque cá entre nós, tem projetos de leis aqui que eu vou contar aqui. Eu separei 3, que foram o que mais me chamou. E aí, só para encerrar aqui esse vídeo, eu separei aqui alguns projetos de leis que foram votados, foram colocados para votação nessa semana, terça, quarta e quinta. E alguns projetos que eu julguei que são interessantes para você conhecer o que é que os vereadores que recebem 19 mil reais estão colocando para votação. Vamos lá.
Um projeto do vereador Zezinho do Bugio queria proibir malabares de usarem líquidos inflamáveis, naqueles malabares ali nos semáforos de Aracaju. Só que qual é o ponto interessante que eu quero comentar aqui a respeito desse projeto de lei do vereador Zezinho do Bugio, que foi adiado? Por que foi adiado? Os vereadores recebem a pauta do dia no dia anterior ou de manhãzinha cedinho, depende da organização aí do gabinete do vereador, dos assessores que trabalham com ele. E o vereador Zezinho do Bugio, certamente, se é que ele leu a pauta do dia seguinte, na terça, estava lá para ser votado. Só que o vereador Zezinho do Bugio não apareceu nesse dia para trabalhar. Então o que é que acontece? Como tem que ter uma discussão sobre o projeto de lei, caso um vereador queira uma explicação sobre o projeto daquele vereador e o vereador não aparece, que foi o que aconteceu, o projeto é adiado para a semana seguinte. Então você tem um vereador que coloca um projeto de lei para votar, é um projeto de lei que está na pauta do dia e ele não aparece naquele dia para discutir e explicar para os vereadores aquele projeto da sua autoria. Foi isso que aconteceu, esse projeto foi adiado. Vamos falar sobre outros dois projetos que eu coloquei aqui, que talvez mereçam um pouco de nossa atenção, para que vocês saibam o que está acontecendo na Câmara Municipal de Aracaju, também conhecido como Câmara dos Horrores. Bom, um projeto número 115 do vereador Vinícius Porto queria proibir o reuso de caixas de papelão para embalar as compras. Por exemplo, é isso mesmo. Um exemplo, você vai no Atacadão. O Atacadão vende muitas coisas, tem aquelas caixas de papelão que eles deixam logo ali na entrada. Você que vai fazer comprar lá, pega aquelas caixas e vai colocando suas compras ali. E no final você passa no caixa e leva aquela caixa de papelão para casa. Então esse projeto do vereador Vinícius Porto queria proibir que as pessoas fizessem isso. Queria proibir a reutilização dessas caixas de papelão. A meu ver, um projeto como esse não faz sentido algum de sequer existir. E a justificativa do vereador Vinícius Porto, eu vou colocar aqui embaixo, lembrando a pauta dos 3 dias, para que você mesmo possa ler. Ao meu ver, não é uma justificativa, como é que eu posso dizer, que faz sentido algum. Porque se você proíbe as pessoas reutilizarem as caixas de papelão, o mercado, o Atacadão, o G Barbosa, o Mercantil Rodrigues, o Macro, qualquer um desses mercados que se valem dessas caixas de papelão, que oferecem que os cidadãos aracajuanos coloquem suas compras lá dentro, ele vai ter que arranjar uma outra forma de embalar. E ele pode, no futuro, cobrar de quem? Da população. Então vejam como às vezes o projeto de lei de um vereador, ele não se toca de como isso vai afetar e impactar a população aracajuana. E um outro projeto de lei, para encerrar aqui o nosso vídeo, do vereador Elber Batalha, queria proibir que as pessoas fumassem em locais públicos, derivados de tabaco ou não. Bom, vamos lá. O que não é privado é público. Então, por exemplo, se você é um cidadão aracajuano, está em frente à sua casa fumando o seu cigarro, não sou fumante, mas não tenho nada contra. As pessoas fumem, é o desejo delas. Eu acho que um vereador tem muito mais coisas interessantes para se preocupar do que se preocupar com a saúde da pessoa, no caso do sentido que se a pessoa quiser fumar, ela vai fumar no local público. Por que um vereador tem que se preocupar com isso? Aí eu lhe pergunto, qual é o que está por trás dessa lei? Tem um livro de um pensador liberal da época da Revolução Francesa, chamado Frederic Bastiat, chamado O que se vê e o que não se vê. Ele dizia isso lá naquela época, que toda lei proposta por um parlamentar tem aquilo que você vê e tem aquilo que você não vê. Você vê isso, proibição de fumar, derivados de tabaco ou não em locais públicos. Isso é o que você vê. Agora, o que você não vê é o seguinte. Primeiro, é um vereador querendo dizer que você não pode fumar em local público. O nome é público, você deveria poder fumar lá. Segundo, quem é que vai fiscalizar? Vai ser a guarda municipal? Em vez da guarda municipal estar protegendo a população ou procurando os vagabundos para prender, ela vai estar fazendo o quê? Vendo se a pessoa está fumando um derby ali na esquina? É isso, vereador Elber Batalha, que você quer que a guarda municipal faça? Ou a polícia militar? Como se não tivesse crimes bastante para a polícia militar se preocupar, como se não tivesse bandidos bastantes à solta para se preocupar, mas você quer que as forças de segurança pública parem para fiscalizar o velhozinho da esquina que tá fumando o cigarro dele, tá fumando o pacaio dele, tá fumando o menininho dele. Então é isso. Às vezes a gente só vê apenas a frente, o que está por trás a gente não vê. O Frederic Bastiat falava só isso, falava isso. Esses 3 projetos, tanto o Zezinho do Bugio foi adiado, o projeto do Vinícius Porto a respeito do reuso das caixas de papelão também foi adiado, e o do Elber Batalha também foi adiado. Tá? Então essas são as 3 vezes que eu julguei as mais interessantes para trazer aqui para conversar com vocês. Bom, gente,
O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas tem que ser assim para você saber o que está acontecendo na Câmara Municipal de Aracaju. Vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a sua atenção, agradecendo mais uma vez as palavras de carinho, de suporte, de apoio que eu tenho recebido nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição, novamente, as 3 pautas da terça, da quarta e da quinta, para que você veja com seus próprios olhos o que está acontecendo na Câmara Municipal de Aracaju. E vou deixar também, claro, as minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Recomendo que vocês me sigam no Instagram. Por quê? Porque lá eu faço stories diariamente quando eu estou lá na Câmara Municipal de Aracaju. Você pode acompanhar o trabalho da fiscalização aqui dos vereadores em tempo real. Tá, gente? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau.